perguntinha que chegou aqui no SMS, professor. Interessantíssima. Olha só, essa daqui também eu não lembro de ter visto aqui. Vamos ver como é que você vai abrir a Bíblia e explicar sobre esse assunto, querido. A questão é a seguinte. Olha só, quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui. Não tem o nome. A pergunta é a seguinte. Boa noite, professor Leandro e amigo Tito. Conheço uma pessoa que crê fortemente em disco voador. Li com essa pessoa o livro de Ezequiel no capítulo 1 e também entendo que essa passagem fala sobre discos voadores. Pode tentar me esclarecer essa dúvida, por favor? Olha aí, professor, eu até, enquanto você estava falando, eu estava procurando sobre essa pergunta e vi aqui o texto de Ezequiel. E tem um versículo aqui que fala, no versículo 4, por exemplo, diz o seguinte: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta de nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Olha só, parece que é um elemento no céu. E aí depois, lá no verso 15 diante, vem dizendo assim, ó, quando eu estava olhando para os 4 animais que ele vem comentando ali antes, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada uma delas. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. E assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Isso, muitas pessoas pegam esses textos e começam a florear ali e imaginar que isso daí seja a questão de um disco voador, meu amigo. Como é que é esse texto de Ezequiel aí? Como é que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador, se é ou se não é sobre disco voador que tá falando aí o texto? Muito bem, Tito. Vamos lá, meu amigo. Veja bem, querido telespectador, o problema é que muitas pessoas leem ou estudam a Bíblia muitas vezes sem critérios, né? Então, por exemplo, quando vamos estudar a Bíblia, temos que ter alguns critérios. Um critério importantíssimo é lermos o texto e descobrirmos o que Deus quis dizer para o autor originalmente e o que as pessoas originalmente entenderam daquele texto. Eu não posso simplesmente pegar um texto, extrair uma porção dele e dar uma interpretação do que eu acho que tem que ser. Senão é eu que vou estar falando e não é a Bíblia quem vai estar falando para mim. Então nós temos que ver o que o texto diz. Quando você lê o livro de Ezequiel e este capítulo 1, você percebe uma coisa interessante. Olha o que diz o verso 1 primeiramente. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Veja, o que está registrado aqui no capítulo 1 são visões proféticas. Ele não está vendo disco voador, ele está tendo uma visão profética. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na descrição do capítulo 1, os comentaristas não sabem identificar em detalhes o significado de todos os itens aqui. Aqui aparecem 4 seres, querubins, que é uma classe de anjos, e 4 rodas. Só que essas 4 rodas não são discos voadores, porque essas rodas aparecem de que maneira na visão profética? Elas aparecem uma girando dentro da outra. Então não tem nada a ver com disco voador isso. Nesta visão profética, mesmo nós não sabendo o significado de cada detalhe, nós percebemos que a mensagem de Deus é o seguinte: essas rodas se moviam sempre que Deus se movia, ou que Deus dava ordem. Então, com esta visão, Deus está ensinando ao povo o seguinte, que apesar da rebeldia do povo e do cativeiro, né, Deus está no controle da história e no controle da vida deles. Então essa é a essência da mensagem que extraímos do capítulo 1, mesmo que não consigamos entender todos os detalhes da simbologia. E para finalizar, quando seres de outros mundos, como por exemplo a Bíblia menciona anjos, se comunicam com seres humanos, eles não se utilizam de nenhum tipo de tecnologia ou disco voador para se comunicar com o ser humano. Se você ler Daniel capítulo 10, o poder sobrenatural desses seres de teletransporte torna
sem necessidade, uma máquina, um disco voador para um ser de outro mundo, como nesse caso o anjo, vir a este mundo se comunicar com o ser humano. Então, por exemplo, você lê aqui em Daniel, no capítulo 10, que quando um anjo veio explicar a visão, você percebe, por exemplo, aqui, ó, no versículo 5. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo. E aí você lê todo o capítulo 10 e também o capítulo 9 e você percebe que esse anjo, depois aparece na visão Jesus, não é? Aparece repentinamente. Então, nada de disco voador na Bíblia. Estudemos a Bíblia com critério para nós não darmos à Bíblia uma interpretação que ela não quer dar. Ok, professor, muito bem. Bom,